Graça e paz, em nome de Jesus. Muito bem. Temos falado sobre santidade nos últimos domingos. E hoje, obrigado, Clevers. Eu falei pro Clevers que as pessoas mais legais do mundo nascem dia 14 de setembro, né, Clevers? Isso aí. Dia 14, né? É isso aí. Muito bem. Você não deu um abraço no Cleverson semana passada, foi aniversário dele, né? Ele não estava aqui, tá bom? Então dá um abraço nele, tá bom? Muito bem. A gente tem falado sobre santidade, sobre como nós somos chamados a isso. E hoje a gente vai conversar como a vida em santidade representa para nós 3 marcas. Então convido a igreja a abrir as suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, a gente vai ler do versículo 13 até o versículo 25. Eu estou usando uma versão diferente da que está ali na tela, tá? Eu estou usando a NAA aqui. Diz assim, ó: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também vocês santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem imparcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como uma erva do campo, e toda a sua glória como flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra, o evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Então que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã, para que a gente entenda que viver em santidade é resultado da salvação em Cristo, e esse novo estilo de vida, ele vai ser evidenciado na nossa vida prática comum, à medida que temos como alvo da nossa vida a santidade. Amém? Então a gente vai observar 3 grandes marcas desse estilo de vida em santidade: viver em santidade, a vida como reverência e a vida em amor. Amém? E antes da gente ver essas marcas, eu queria ler uma citação de um livro de um teólogo inglês. E eu quero que você tente adivinhar de que período da história é esse teólogo. Beleza? Presta atenção. Em relação à corrente oposição sobre o tema da santidade entre os cristãos, tenho pouco a acrescentar à introdução que aparece na edição original do livro que ele está escrevendo, a qual vem logo após esse prefácio. Quanto mais envelheço, mais me convenço de que a maneira prática da santidade não recebe a devida atenção que merece, e que lamentavelmente existe um padrão de vida cristã muito baixo entre os muitos mestres ilustres da religião em nosso país e em outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, estou cada vez mais convencido de que o esforço zeloso de algumas pessoas bem intencionadas em promover padrões mais elevados de vida espiritual não é feito com entendimento e provavelmente causa mais dano do que benefício. Deixe-me explicar o que quero dizer.
é fácil reunir multidões para os chamados encontros de vida ou de consagração. Qualquer um tenha observado a natureza humana, tenha lido as descrições dos acampamentos e estudado o curioso fenômeno das afeições religiosas. Discursos sensacionais e empolgantes de pregadores estranhos ou de jovens com música alta, salões quentes, galpões lotados, rostos com expressões de fortes sentimentos, durante vários dias, dormir tarde da noite, reuniões longas, confissões públicas de experiências. Todas essas coisas juntas são bem interessantes e parecem benéficas. Mas será que esse benefício é real e tem raízes profundas, é sólido e duradouro na palavra? Aqueles que frequentam esses encontros se transformam em pessoas mais santas, humildes, altruístas, mais bondosas, mais calmas, mais abnegadas e mais semelhantes a Cristo em seus lares. Tornam-se mais contentes com a sua própria posição econômica, ou ficam mais livres dos desejos impacientes de obter coisas diferentes daquela que Deus tem dado. Seus pais, mães, maridos, parentes, esposas, amigos percebem que eles têm se tornado cada vez mais agradáveis e fáceis de lidar. Essas pessoas conseguem desfrutar de um domingo tranquilo e dos meios tranquilos da graça, sem emoções intensas ou agitação. E acima de tudo, estão crescendo no amor, especialmente no amor para com aqueles que não concordam com eles em cada detalhe da sua vida. Ele continua. Perdi aqui. Se eles possuem algum valor real, deveriam levar as pessoas a serem melhores maridos e esposas, melhores pais, mães, filhos e filhas, melhores irmãos e irmãs, patrões ou empregados. Entretanto, gostaria de provas evidentes de que essas pessoas têm feito algo assim. Só sei que é bem mais fácil ser um cristão em um recinto bíblico, em meio a canções, orações e junto de outros cristãos simpáticos, do que ser um cristão consciente em um lar sem harmonia, diálogo, afastado da cidade ou em ambientes hostis à fé e ao evangelho. No primeiro caso, desses cristãos que vivem em lugares tranquilos, temos a disposição natural em nosso favor. Mas no segundo, portanto, não podemos ser crentes comprometidos sem o compromisso com a graça de Deus. Parece um relato de hoje em dia, não é verdade? De muitos discursos religiosos que falam sobre fé, sobre Jesus e amor a Cristo, mas que pouco têm transformado os lugares onde essas pessoas estão. Ou feito muito barulho e ganhado muita fama, mas sem trazer mudança real de vida. Quem escreveu isso foi o teólogo inglês J.C. Ryle, no seu livro Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele escreveu esse livro em 1870. Foi um dos fundadores da escola dominical. Isso mesmo, pastor Horst. Há quase 200 anos, 150 anos, Deus já instruiu esse irmão a observar que uma fé que só faz barulho, que só produz chamas e labaredas, sem o fogo real da palavra, não serve de nada. Uma vida que diz ser uma vida em santidade, mas que não tem raízes profundas na palavra de Deus, ela é uma vida inútil, é uma vida que ela mais atrapalha do que edifica. E pelo trecho de 1 Pedro, a gente vai observar que essas três grandes marcas de uma vida em santidade, elas são resultado dessa vida transformada por Jesus. Então a primeira grande marca é que os salvos em Cristo devem viver em santidade. Os salvos em Cristo devem viver em santidade. Olha só como o apóstolo Pedro começa. Por isso, as primeiras palavras desse trecho, por isso. Por isso ele significa de um resultado de alguma coisa, do trecho anterior. Toda a abertura da carta, mas a gente vai ler do
versículo 8. Então, sobe algumas linhas aí da sua Bíblia. Diz assim, ó: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Ele está falando isso, a carta de 1 Pedro foi escrita para os cristãos que eram perseguidos na Ásia Menor e estavam fugindo das cidades que eles viviam por conta da perseguição. E já é uma geração de cristãos que foi discipulada pelos primeiros discípulos de Jesus. É uma galera que ouviu do Evangelho e que, mesmo sem ter visto Jesus realmente, depositava a fé nesse Jesus que eles ouviram falar por meio da pregação dos primeiros discípulos. Por isso que ele escreve: mesmo sem tê-los visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Versículo 9: obtendo o alvo da fé, que é a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo e que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. O 12: a qual foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministrassem as coisas que agora foram anunciadas a vocês, porque pelo Espírito enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejam contemplar. Olha isso, é dessa salvação, é a partir dessa salvação que os salvos vivem em santidade. A gente só pode viver em santidade, a gente só pode exigir de alguém que viva em santidade quando essa pessoa, ela foi resgatada e salva por Cristo Jesus. Só que muitas vezes a gente inverte a lógica das coisas. E nos últimos tempos tem sido mais comum isso, ainda mais aqui no Brasil. A igreja do Brasil tem feito isso, jogado a fé em Jesus como uma série de regrinhas e de pontos que você tem que seguir. Você tem que votar em determinado político, você tem que acreditar em determinadas opiniões, você tem que cumprir certos ritos para que você seja salvo. Mas o que a Bíblia vai nos dizer é justamente o oposto disso. Nós somos salvos em Cristo Jesus, sem a gente merecer, sem a gente ter feito nada por isso. As nossas opiniões, as nossas ideologias, em quem a gente vota, a nossa bondade de vida, o jeito que a gente vive sem Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que é como esterco, como uma coisa que não vale de nada, é como algo que cheira mal, porque se dependesse desse tipo de coisa, a graça, a cruz de Cristo não seria necessária. Se fosse pelos nossos esforços, o que Cristo fez seria em vão. Paulo vai falar isso em Gálatas. Deus, ele nos salvou do pecado e não no pecado. A gente não precisa cumprir nenhum pré-requisito para ser salvo por Jesus. Porque o único pré-requisito que a gente precisa para ser salvo, todos nós, eu e você, cumprimos por causa da natureza humana, que é estar mortos no pecado. Essa é a única condição de alguém salvo. É alguém que estava morto, mas que foi resgatado por Cristo. E é a partir dessa salvação que a vida e santidade acontece. Semana passada o irmão Luiz falou disso, né, que ganhamos um novo coração, e ele lembrou um cântico que a gente canta aqui na igreja. A graça de Jesus, ela nos conduz a um novo estilo de vida, mas não é esse novo estilo de vida que nos conduz à graça de Deus. E ser encontrado e resgatado por Cristo é o que faz com que a gente possa viver em santidade. Porque a vida em Jesus, ela não está encaixotada em um tipo de ideia, em um tipo de opinião.
Porque o Evangelho de Jesus, a mensagem do reino de Deus, ela é muito maior do que qualquer opinião que a gente possa ter, do que qualquer ideia que a gente possa ter, por mais justa e correta que possa ser essa ideia. O Evangelho de Jesus, ele não pertence a ninguém, a não ser ao próprio Deus. E foi nos confiado a nós, a igreja, os salvos, anunciar essa palavra, desde que a gente seja fiel a isso. Como a gente vai ver, a segunda marca da vida em santidade é a vida em reverência, porque não fomos comprados por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Isso não tem lado político, isso não tem opinião, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas para viver em santidade a gente tem 3 grandes verdades, dentro dessa primeira marca, 3 verdades disso. A primeira delas, que é a preparação da nossa mente. Olha o que diz a continuação do versículo 13: preparando o seu entendimento. Em algumas versões mais antigas, ao invés de estar a palavra preparando, está a palavra cingindo. Pode ser que a sua versão da Bíblia esteja assim: cingindo o seu entendimento. Pedro aqui ele está fazendo uma referência às vestimentas que o povo usava na antiguidade, aquelas túnicas que iam até os pés. E essa ideia de cingir o entendimento era o que o povo fazia para poder trabalhar manualmente, pegar no batente. Ele amarrava as pontas dessas vestimentas nos cintos para que as sobras ali não atrapalhassem, né? Você que pratica algum tipo de esporte sabe que não dá para fazer ciclismo com terno e gravata, né? Você até consegue, mas vai ser difícil, complicado. A ideia é essa, né? Você não vai jogar futebol de calça jeans, né? Não é verdade? Se bem que tem uns caras que parece que jogam, né, Arildo? De calça jeans molhada, né? Que esse é o negócio. Não é a vestimenta apropriada para aquilo. O que Pedro está falando isso. Prepare a sua mente para aquilo. Cinja a sua mente. A ideia que o apóstolo está querendo trazer para nós é que as ideias ao nosso redor não podem nos atrapalhar no entendimento genuíno e claro sobre a palavra de Deus. O que o autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 12 é se livrar do peso das coisas, para olhar única e exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé. Essa semana lá na escola foi época de apresentar trabalho, seminários, né? E um dos grupos dos alunos, como é uma tendência muito comum, né? Quem é professor sabe disso, né? Que os alunos têm terceirizado o seu entendimento para a inteligência artificial, né? E o tema do trabalho dessa semana que eu tinha pedido para eles era para apresentar sobre um país da América Latina no processo lá de industrialização e tudo mais. E tem um conceito, o professor de geografia, Walker, sabe bem, que é a divisão internacional do trabalho. E cada país ocupa um lugar nisso tudo e tal. E a sigla disso é DIT, né? Divisão Internacional do Trabalho. Aí um aluno foi apresentar o trabalho e ele falou da DIT e tudo mais. Eu perguntei para ele, o que é isso? Isso estava nas orientações do trabalho, Divisão Internacional do Trabalho, e cada país que o aluno ia pesquisar. Perguntei para ele, o que é DIT então? Ele não sabia, não soube responder o que era isso, porque claramente ele tinha feito trabalho usando o ChatGPT, e ele não sabia a sigla do tema do trabalho que ele estava apresentando. Eu falei, cara, você está de sacanagem com a minha cara, né? Você está de brincadeira comigo, né, velho? O tema do trabalho é sobre isso, você não sabe explicar o que é isso, você só está lendo a parada. Mas às vezes a gente terceiriza as coisas de Deus também como esse aluno. Você joga lá para alguém, né, falar sobre Deus e você acha que aquilo ali, toma aquilo como verdade e já era. Mas o que Pedro está falando, cingir o pensamento ou preparar o entendimento daquilo que você está ouvindo sobre Deus. E ele está falando aqui da salvação, mesmo aqueles que não tenham visto Cristo, disso que você está ouvindo sobre quem Jesus é, dessa fé, dessa salvação que te alcançou. O que isso vai implicar e impactar na sua vida?
na sua vida individual. Porque toda a carta de 1 Pedro é sobre a resposta que os irmãos em Cristo, mesmo diante da perseguição e do sofrimento, tinham de testemunhar sobre Jesus. Mesmo num contexto em que eles sofriam por fazer o bem, como ele vai falar no capítulo 3. O que Pedro está nos chamando a atenção é o que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios 10. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. É a mesma ideia que Pedro está querendo dizer aqui, de preparar o entendimento, cingir o entendimento. É levar cativo a nossa mente a Cristo Jesus. Não permitir que ideias ao nosso redor nos atrapalhem. Não permitir que coisas, mesmo que tenham a aparência de santas, de santificadas, como esse pastor Riley, lá no século XIX, alertou. Pode até ser que tenha muito movimento, muito barulho sobre Jesus. Mas será que esses movimentos e esses barulhos são coerentes, condizentes e têm as suas raízes na palavra de Deus? É isso que a gente tem que avaliar. Será que ideias que a gente tem seguido significam genuinamente o Evangelho de Jesus Cristo? Muitas vezes não. Por mais que tenham a aparência disso. Por mais que dizem falar em nome de Deus. Mas será que são condizentes e coerentes com a palavra? A segunda verdade da primeira marca de viver em santidade é ser sóbrio. Essa sobriedade, Pedro usa uma palavra que era comum para alertar a pessoa para não se entregar à embriaguez. Mas ela não serve, ela serve também para o vício em álcool, né? Mas ela não serve só para isso. A ideia é se a gente prepara o entendimento, a gente é sóbrio, porque nós não nos deixamos ser dominados por qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. É ter a certeza plena, a convicção plena do nosso lugar, da nossa posição em Cristo Jesus, de salvos que são chamados a viver em santidade. A sobriedade, então, é você saber onde você está firmando seu pé, ou onde, na verdade, Cristo colocou o nosso pé, que é na palavra dEle, que é na presença dEle, na presença do Espírito Santo, que nos santifica e nos transforma. E a terceira verdade dessa primeira marca é de esperar na graça, que está sendo traduzida na revelação de Cristo Jesus. Essa expressão, esperar na graça, é confiar que mesmo nas lutas e nas dificuldades da vida, e se você ler a primeira carta de Pedro inteira, é sobre isso que está falando, sobre como mesmo nessa perseguição, nessa luta, a convicção do coração do crente não está nas circunstâncias que o cercam, mas na certeza de que Cristo o guarda, na certeza de que não só na vinda de Cristo, mas na própria trajetória da vida, há um Deus que sustenta a minha e a sua vida, porque é esse Deus que está falando isso, porque não depende das nossas armas, não depende dos nossos esforços, mas é o próprio movimento de Deus nos resgatar. A frase do pastor Hernandes Dias Lopes sobre isso é precisamente porque o cristão vive na esperança que consegue suportar as provas e os sofrimentos dessa vida, porque ele sabe que caminha para a glória eterna de Cristo Jesus. A gente não caminha à toa,
Esses irmãos da primeira carta de Pedro, eles vagavam pela terra, procurando um lugar em que eles pudessem viver tranquilamente. Mas o que Pedro está falando para eles, mesmo nessa peregrinação que vocês estão fazendo, irmãos, não é um caminho sem rumo, não é um lugar sem destino, mas a gente caminha, a nossa caminhada, a nossa jornada que é proposta para cada um de nós, sabendo que há um lugar em que Deus, o próprio Jesus, estará conosco lá. E Ele é presente nessa trajetória. A gente não caminha por aí, a qualquer lugar. E a gente caminha acompanhado do Espírito Santo, do próprio Jesus. Então mesmo, irmão, se você está perdido, se sentindo desamparado, saiba que nessa situação, nesse desamparo aparente da vida, há um Deus por trás te cuidando. Há um Deus por trás, guiando o seu coração, rumo à glória e à presença dEle. Amém por isso. No versículo 14, ele vai falar que essa marca da santidade é filhos da obediência. Nós somos chamados a viver em novidade de vida. Volta algumas páginas da sua Bíblia, lá em Romanos 6. Romanos 6, versículo 4 e 5. Diz assim, fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. O 6, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. É nessa novidade de vida que nós vivemos, essa santidade em que nós somos chamados a viver, ela diz respeito ao que Cristo fez por nós. Isso significa que a cada molécula do nosso corpo, a cada aspecto da nossa vida é cheia dessa novidade de vida. Não é esquecer de Cristo em cada esquina que a gente anda ou nas ondas de fé. Imagina isso, um pastor no século XIX observando esse tipo de coisa. Não são nesses movimentos que surgem e que acabam, nas ondas da fé, mas é na convicção de quem Jesus Cristo é pela sua palavra. É ser transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. É não negociar as verdades do Evangelho em nome de se encaixar em alguma ideia, em algum lugar. Não é jogar o Evangelho para um lugar que não pertence, para um molde que não é o molde da palavra de Deus. Então, por isso, a viver em santidade significa olhar para quem Cristo é e deixar ser transformado, e não ser guiado por movimentos que são contrários à palavra. Ainda dentro desse primeiro aspecto da vida em santidade, Pedro vai dizer no versículo 15 e 16 os imperativos da santidade. Pelo contrário, então não é ser guiado pelas paixões que a gente vivia sem Cristo, mas viver em santidade, porque Cristo é a resposta para o mundo e nós somos quem vai o responder. Nós vamos levar a Cristo aonde a gente estiver, se, pelo contrário, não vivermos segundo as paixões que éramos entregues. E aqui tem 3 grandes imperativos, 3 grandes ordens do porquê precisamos viver em santidade. A primeira delas, porque quem nos chama a viver em santidade é santo.
Pastor Lucas falou isso na primeira pregação dessa série, lembrando o texto de Levíticos, que é o que Pedro lembra aqui. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso era uma ordenança, um imperativo para o povo de Israel no deserto, e serve para mim e para você, o povo de Deus hoje, resgatados por Jesus. Nós somos chamados por Deus para ser espelho, refletir a luz dele, iluminar o mundo com a luz de Cristo, não a nossa própria. Nós somos chamados a viver em santidade, porque quem nos chama a viver assim é um Deus santo. É um Deus que ele não é contaminado pelas coisas do mundo. E nós somos chamados a não ser contaminados, porque temos a nossa mente cativa em Cristo. Nós temos o nosso entendimento preso em quem Cristo é. Um outro imperativo da santidade é porque ela engloba toda a nossa vida, como eu comentei antes. Nenhum aspecto, nenhum momento da nossa vida escapa da santidade de Cristo. E esse é o movimento que eu e você temos que fazer diariamente, de sondar o nosso coração e a nossa vida. Se ainda há aspectos, e com certeza há, que precisamos entregar para Cristo, ou como Pedro vai falar no capítulo 3 aqui, de santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Pode ser que tem momentos, coisas que a gente guarda no fundo do nosso coração, que só a gente e Deus sabe, e essas coisas têm contaminado todo o nosso ser. É olhar única e exclusivamente para Cristo Jesus, como o autor de Hebreus nos lembra, como tinha falado antes. E o terceiro aspecto do imperativo da santidade é porque ela é revelada a nós na palavra. Pedro vai lembrar o texto de Levítico aqui. Conhecer a Cristo significa você conhecer a Ele por toda a sua palavra. Como ele mesmo lembrou, é dessa salvação, é a respeito dessa salvação que os profetas falaram lá no versículo 10. Porque a palavra de Deus, ela é clara sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é. Não existe achismos e sensações na palavra de Deus. Existe a revelação de quem Deus é. Esse Deus santo que nos chama a viver de forma santa. E por isso, o nosso coração e a nossa mente têm que estar inundadas com a palavra dele. E a segunda marca de uma vida em santidade está lá nos versículos 17 a 21. Se somos chamados de filhos da obediência, isso significa que o nosso modo de viver não pode ser de qualquer jeito. A nossa vida, a resposta que a gente dá para o mundo tem que refletir a luz de Cristo. Mas por que importa tanto, como está ali no versículo 17? Se vocês invocam como Pai, aquele que sem imparcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante a peregrinação de vocês. Mas por que importa o modo de vida? Por que importa viver em temor? Por que a vida em santidade tem a ver com reverência e temor? O primeiro ponto disso é porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Interessante que Pedro ele vai apresentar dois aspectos dessa vida em santidade aqui e de uma vida em reverência. O primeiro deles é um aspecto negativo. Não foi por conta de coisas perecíveis. No versículo 18. Muitas vezes a gente acha que a vida com Deus é a luta que a gente trava no mundo, né? A gente diz defender a fé em Jesus e a gente acha que certas coisas vão impedir que a nossa vida com Jesus aconteça. Nos últimos anos, irmãos, sabe proporcionalmente onde mais tem tido conversões, mais pessoas têm sido resgatadas, salvas por Cristo Jesus? Nos lugares onde o evangelho tem sido mais perseguido. Desde 2021 até hoje, proporcionalmente mais vidas foram
entregues para Cristo Jesus, foram resgatadas e salvas por Cristo Jesus na Coreia do Norte e no Afeganistão, que são os países líderes do ranking de perseguição ao cristianismo. Onde ser cristão não é só motivo de chacota, mas é motivo de tortura, prisão e morte. É ali que o Evangelho tem alcançado vidas proporcionalmente maior do que em qualquer lugar do mundo. Então, irmãos, não depende do governo, não depende do índice de inflação, da vida difícil que a gente está levando. Realmente as coisas, está terrível viver, muito caro e tudo mais. Mas ter uma vida de santidade não depende dessas coisas, mas da forma que a gente responde a essas coisas. Será que a gente tem sido santo no modo de viver mesmo diante dessas situações? Ou a gente tem levantado bandeiras e tentado achar porquês disso tudo, que são longe do Evangelho? Mas Pedro, ele não fica só nessa negativa da vida em santidade. Por que temos que viver em santidade? É a resposta que continua no versículo 19. Não é por coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Nós fomos chamados a viver em santidade porque nós fomos comprados pelo próprio Deus. Não são coisas passageiras da vida. O nosso salário, a nossa casa, quem está governando o país ou não. Mas é do Rei eterno, o Senhor soberano sobre toda a existência. É por Ele que nós somos chamados. Nós não somos chamados a viver em santidade por quem nos governa terrenamente, mas pelo próprio Cristo. É o Cordeiro de Deus, como está lá em Apocalipse 13, versículo 8, que foi morto desde a fundação do mundo. Salvação em Cristo Jesus não foi um plano B, mas ele foi planejado por Deus eternamente, como substituto de Deus por nós, como a gente viu na abertura do culto com o irmão Erlon. Deus que nos amou não poupou a si mesmo em nosso lugar, como o preço do pecado. A prova do amor de Deus é Cristo Jesus morrendo na cruz, quando ainda éramos pecadores, como está lá em Romanos 5,8. Isso está no versículo 20 de 1 Pedro. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. É desse Jesus que a nossa vida depende. E não é de um líder, não é de ninguém, é do próprio Deus. E esse Deus é quem a gente deve honrar com as nossas vidas, viver para a glória dEle. Porque é por meio dEle, no versículo 21, que vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. A nossa vida, o nosso coração está depositado nesse Deus, nesse Jesus, o Rei eterno, o Senhor soberano sobre tudo. E a terceira marca da vida em santidade é o amor, como está no versículo 22 ao 25. E o primeiro aspecto da terceira marca é que nós fomos purificados. O propósito da nossa vida em santidade é o amor. O amor, ele é e sempre há de ser a marca distintiva de um cristão, de uma pessoa que foi salva por Cristo. Mas será que tem sido nos últimos anos? Será que nós, o povo de Deus, temos sido conhecidos por amar, por levar o amor, ou levar outras coisas que não são a marca distintiva disso? Nós somos purificados do nosso modo de viver. Antes vivíamos presos, nas paixões do mundo, no modo inútil de viver, como Pedro vai falar, por coisas corruptíveis, mas agora nós somos purificados disso, libertos disso, para uma vida que tem o seu objetivo e o seu alvo, algo que não é corruptível, que é o próprio Jesus. Nós somos regenerados, como está no versículo 23, não por sementes corruptíveis, mas pela própria palavra de Jesus. Nós fomos gerados pela sua palavra, nós fomos libertos do modo inútil de viver.
para que a gente floresça a glória e a luz de Jesus, para onde a gente estiver. E essa regeneração e purificação, ela tem um alvo próximo da gente. Olha só, no meio do versículo 22, com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente, ou em algumas versões vai ter ardentemente, uns aos outros. Nós somos chamados a viver em santidade em comunidade também, com a pessoa que está do nosso lado aqui. Nós fazemos parte do mesmo povo, da mesma família. Nós somos regenerados e purificados para que juntos a gente cresça e viva em santidade. A vida em santidade em Cristo, essas 3 grandes marcas, elas não são vividas sozinho. A salvação, ela é individual, mas a vida em santidade, ela é vivida em comunidade. Ela é vivida amando ardentemente uns aos outros. Essa tem que ser a marca que distingue o povo de Deus de qualquer outro povo por aí. É o amor, é o serviço, é a entrega daquilo que Deus tem nos dado. A gente nem combinou, né, Erno? A resposta que a gente dá, vida em santidade, é o que nós temos respondido ao que Deus tem nos dado. É viver sabendo que é um Deus que cuida, é vivendo sabendo que nós temos um temor e uma reverência a esse Deus, mas é vivida também em comunidade, é vivida amando ardentemente. Pedro vai citar o profeta Isaías de novo, no versículo 24, porque a nossa vida é passageira. A gente tem que estar pronto a servir, a amar onde a gente estiver e quem a gente estiver, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Esse é um clichê da vida, né? Mas a vida em santidade, ela não tem que estar programada para daqui a algum tempo. Mas a vida em santidade, essas 3 marcas, elas têm que ser vividas no hoje, naquilo e nas condições em que Deus nos coloca, nas circunstâncias que a gente está hoje. A gente não pode depender de nada exterior a nós, mas depender daquilo que o próprio Espírito Santo vai regenerando em nós, no nosso coração. Porque a nossa vida é passageira, mas a palavra do Senhor, em contraste com isso, ela é eterna. Ela é eternamente imutável. C.S. Lewis tem uma frase: aquilo que não é eternamente útil é eternamente inútil. Então, para onde a gente tem vivido, aonde a gente tem depositado os nossos esforços, são coisas passageiras, corruptíveis, como a prata e o ouro, como Pedro vai falar, ou em coisas eternamente úteis, onde o próprio Cristo está. O que nos orienta a amar ardentemente os nossos irmãos é a salvação em Cristo Jesus, é ter essa vida purificada e regenerada. E que eu e você tenhamos essas 3 marcas: a vida em santidade, a vida em reverência a Cristo e a vida amando os nossos irmãos, como distintivos, como imperativos do nosso coração e da nossa vida. Que aonde a gente estiver, essa vida em santidade, a luz de Cristo resplandeça do nosso ser. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque estamos aqui, Deus, como povo resgatado do Senhor, como salvos em Cristo.